Foi. Beleza. Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar continuação aí ao nosso grupos botânicos. Na semana passada, a gente viu as nossas gimnospermas. E hoje nós chegamos, né, ao nosso último grupo, que são as angiospermas. Galera, as angiospermas, o nome do grego, né? Anjo significa proteção e esperma, como a gente viu anteriormente, significa semente. Então, vão ser um grupo de plantas onde a semente está protegida, que é o contrário, né, do que aconteceu no nosso grupo anterior, onde as sementes eram nuas, totalmente expostas. As angiospermas, elas são as plantas mais bem-sucedidas, ou seja, elas têm ali são o final da nossa evolução das plantas, né? Possuem muitas características, novidades evolutivas, né, que fazem com que elas sejam capazes de estar em vários ambientes, de conquistar vários ambientes diferenciados, e são muito diversificadas. A gente vê angiospermas em todos os lugares do mundo, praticamente. Elas são plantas vasculares. Elas vão possuir agora tudo, né? Sementes, flores, frutos e o tubo polínico, que a gente também falou um pouco na semana passada. Esse tubo polínico, como eu falei na outra aula, ele vai ser muito importante porque ele vai dar essa dependência, né, da água para fecundação. Então, se a angiosperma não depende mais da água para fecundar, é graças ao tubo polínico também. A semente, que a gente viu que vai ser protegida, né, tem uma proteção, ela vai ser protegida pelo fruto. Então, é o que a gente vê aí, né, quando a gente vai comer uma fruta, mamão, abacate, sempre tem uma semente ali dentro. E a fruta, né, que a gente come, ela está ali com um papel de proteção para essa semente. A polinização vai acontecer de uma forma diferente do que acontecia com os gimnospermas. A gente viu que acontecia anteriormente pelo vento, e aqui já vai poder acontecer também pelo vento, mas por agentes polinizadores, né, pelos animais polinizadores, que são o que a gente está acostumado, né, abelha, borboleta, mas também pode ser aves, morcegos, que vão ser muito importantes para o processo aí de fecundação dessa planta. E são um grupo de plantas com maior número de representantes. Nos grupos anteriores eu sempre trouxe ali uma foto, né, para mostrar como que elas são diferentes, mostrar representantes diferentes. Só que esse grupo ele é tão diverso que se eu fosse ficar aqui mostrando para vocês representantes, eu ia ficar aqui, sei lá, acho que 5 horas direto para poder falar com vocês sobre isso. Então, qualquer planta que você encontre por aí, né, que tenha uma flor, vai ser uma angiosperma. Então, a gente pode ter aí uma noção de como elas são grandes, né, que eu digo de quantidade. Falando um pouquinho sobre a flor, né, que é uma das nossas novidades evolutivas muito importantes, pode falar, Pedro. Vou botar no slide. Você deixa só eu tirar uma foto desse slide? Pode tirar. Obrigado. Pode continuar. Tudo bem. Falar um pouquinho aqui separadamente sobre a flor, né? Porque é uma das nossas novidades evolutivas, muito importante para esse grupo, porque elas vão ser o aparelho reprodutivo, né? Dessas plantas. Então, a flor é formada por 4 peças florais, que são as pétalas, sépalas, estame e carpelo. A flor é uma estrutura exclusiva das angiospermas, então a gente não viu elas nos grupos anteriores, ela vai surgir aqui nas angiospermas mesmo, e vai permanecer aqui. A flor vai produzir gametas, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, no ciclo de vida. E as flores, né, por serem muito vistosas, cheirosas, bonitas, coloridas, e também por produzirem néctar, vão atrair polinizadores, né? Então, isso é muito importante para que as plantas consigam se reproduzir e se espalhar pelo mundo. E as flores podem ser hermafroditas, né, com os 2 sexos, masculinas ou femininas. Vou falar sobre a estrutura um pouquinho de novo no próximo slide. Botei essa foto aqui para vocês darem uma olhada. Essas são flores onde a gente consegue ver bem as estruturas principais das plantas, né? Que são... Esse aqui é um hibisco, né? Muito comum, a gente sempre vê essa foto para falar de estrutura de planta, de flor. A gente vê essas bolinhas aqui que a gente vai ver daqui a pouco o que é.
E é isso, gente. Aqui a gente vê as pétalas. Nessa segunda foto dá para ver a sépala aqui, ó. Mas o que são essas estruturas de fato, né? Opa! Então, gente, as sépalas vão ser essa parte verdinha aqui, ó, que está sendo apontada na foto. As sépalas são folhas, né? Não são folhas férteis que vão participar, de fato, ali no processo de reprodução. Em geral, elas são verdes. E a função delas é garantir a proteção das outras partes da flor no botão floral. O botão floral, gente, é essa parte gordinha aqui da flor que a gente está vendo, tá? Então, a sépala está ali, ó, para proteger. Ela fica bem em volta desse botão floral. E quando a gente tem um conjunto de sépalas, essas sépalas podem estar separadas, podem estar juntas, elas podem se apresentar de diversas formas. Mas o conjunto de sépalas, né, a gente chama de cálice. Justamente por lembrar um cálice, a gente chama de cálice. Então, quando falar de conjunto de sépalas, a gente vai chamar de cálice. A gente tem as pétalas, que o que eu falei, né, além de chamar a atenção, né, serem vistosas, elas vão atrair os polinizadores e também vão fazer a proteção aqui das nossas estruturas de reprodução, que estão aqui no meio. E a gente chama o conjunto de pétalas de corola, tá bom? Então, quando aparecer o nome corola, a gente vai saber que são um conjunto de pétalas. A gente também tem os estames, tá? Que são essas estruturas aqui, ó, que eu estou circulando. Os estames já são folhas férteis, então elas vão participar ali do processo de reprodução. Elas são as folhas férteis masculinas, né? Elas apresentam uma haste, que é essa aqui, meio bege, né? Que a gente vai chamar de filete. E aqui na pontinha é a antera, tá? Essa antera, vocês podem ver que tem uma divisão, cada uma é chamada de teca, e é aqui que vai ser produzido o pólen. A gente vai ver também daqui a pouco. E o conjunto de estames, gente, vai se chamar androceu. Isso é muito importante, porque geralmente em questões vestibulares, né, eles falam muito sobre androceu. O androceu vai ser a estrutura reprodutora masculina, tá bom? Então, quando falar de androceu, tá falando de toda essa estrutura aqui juntas, né? Independente da quantidade que tiver, androceu vão ser ali as partes reprodutoras masculinas, tá? Muito importante gravar esse nome. E a gente tem os carpelos, que aqui na foto só tem um, mas pode ter mais de um também. São as folhas férteis femininas, que vão portar os óvulos. E esses carpelos são separados em 3 partes. A gente vê aqui embaixo, né, o ovário. Aqui a gente vai chamar de estilete. Não confundam, do masculino é filete e da feminina é estilete. E em cima vai ser o estigma. Esses nomes não são tão importantes de gravar, mas eu quero que vocês lembrem que quando a gente falar de estruturas reprodutoras femininas, a gente vai chamar de gineceu, tá? Então, aqui nessa próxima foto, tem esse esquema, onde a gente vai separar androceu e gineceu. Então, a gente pode ver aqui que o androceu são as anteras, o filete, e vai ser a parte masculina da nossa flor. Enquanto no gineceu, a gente vai ter o estilete, o estigma e o ovário. Pode falar, Pedro. O Enem vai cobrar todos esses nomes? Não. Então, assim, eu acho que subentende-se que vocês saibam quais são cada estruturas, mas foi o que eu falei. Dá uma atenção principalmente a esses nomes, androceu e gineceu, porque são as estruturas reprodutoras, né? O androceu vai ser o masculino e o gineceu vai ser o feminino. Então, além de vocês saberem o que é um óvulo, um ovário, que eu acho que é mais fácil, estilete, filete, eu acho que não é tão importante. Dessa imagem aqui, eu acho importante saber o que é uma pétala, que eu acho fácil, né? O óvulo e o ovário, que eu vou falar também mais daqui a pouco. Das estruturas separadamente, eu lembraria da antera, tá? Porque ela vai ser importante, que ela vai produzir os pólens, né? Então, a antera é bastante importante, que é essa pontinha aqui, né? Que tá meio alaranjado. E eu lembraria do androceu e do gineceu, tá? Escreveria em algum lugar para estar com isso em mente.
porque geralmente as questões vêm falando direto, sabe? Androceu. E aí a questão já está te fazendo pensar, né? Tipo assim, que você subentende que o androceu é a estrutura masculina ali, de reprodução. Tá? Mas pode, esse receptáculo, sépala e tal, filete, eu não acho muito importante, mas eu acho muito importante androceu, gineceu e a antera, não esquecer, que são nomes mais diferentes. O que é antera mesmo? Então, Antera é essa partezinha, né? a antera é essa partezinha aqui, tá vendo? Que tá apontando a setinha. Uhum. É bem essa pontinha aqui, que eu falei que ela é dividida em duas, e ela é muito importante porque ela que vai produzir o... Vai produzir não, né? Dentro dela vai ter os sacos polínicos, que eu vou falar daqui a pouco. E essa estrutura vai produzir o pólen. Então, por isso que eu acho muito importante. E Tudo bem. nessa foto aqui, ó, é o que a gente vê, tá vendo? Não são essas bolinhas aqui grandes, são essas ali de baixo, que vão ser as nossas anteras. Beleza? Mas não se atentem o nome, gente. Tenta entender o processo do ciclo de vida, que eu acho a parte mais importante quando a gente fala dos grupos de planta. A gente vai chegar lá também. Vou falar aqui também de... É mais uma curiosidade essa parte, porque pode vir como uma pegadinha também, né? Vou falar sobre as brácteas. As brácteas, elas são estruturas foliares modificadas, ou seja, são folhas modificadas. Não é ação do ser humano, ok? É uma coisa natural. Então, as brácteas, elas vão ser folhas que não parecem folhas, então elas vão parecer pétalas. Muitas pessoas confundem achando que são pétalas, só que são folhas. E por que que essas folhas acabam fazendo esse processo, né? Em algumas plantas, a gente pode ter flores que são muito pequenas, ou flores que não têm nenhum atrativo, né? Nenhum cheiro, nenhuma cor. E aí, uma estratégia que a planta tem é ter essas brácteas. Então, por exemplo, essa planta aqui, essa flor, né? Eu sempre esqueço o nome dela, gente. Bougainville, acabei de lembrar. A Bougainville. Quando a gente olha assim, principalmente de longe, né? E a gente vê esse rosa, esse formato pontiagudo, a gente acha que aquilo dali é a flor, né? Só que, na verdade, aquilo dali é uma folha modificada para chamar a atenção dos polinizadores, porque a flor é muito pequenininha, tá vendo? A flor é essa parte branquinha que tá aqui. Mesma coisa nessa flor ao lado. A flor vai ser mesmo esse... Não sei qual é o formato disso, né? Um cilindro aqui. E essa parte vermelha é uma flor. É uma folha, né? Uma bráctea, que a gente chama. E aqui, o que eu acho mais legal é o girassol, né? O girassol, essa parte amarela que a gente vê, bonita, não são as pétalas, né? São brácteas. E as flores de verdade, elas estão aqui no meio, tá vendo? Eu não sei se nessa foto deu pra ver porque ficou bem pequena. Mas a gente vê aqui, né? Pequenininhos, várias unidades. São várias flores juntas, que por serem muito pequenas, não atraem polinizadores muito grandes ou muita quantidade de polinizadores. Então, a planta aí teve essa estratégia de ter as brácteas, que são bem amarelas, bem bonitas, chamam bastante atenção. Vitor Hugo, eu não sei te responder, não sei como é que usaria, né, uma tampa de caneta para fazer isso. Você tem mais informações para me falar? Tipo, eu não entendi como é que funcionaria. Então, eles ficam passando a tampa da caneta bem aí tipo, nas brácteas aí, e eles ficam fazendo isso de uma flor para outra. Então, assim, não sei se é a melhor estratégia, né? Mas provavelmente para um lugar onde não tem muitos insetos que possam polinizar essa planta, vai funcionar. Porque o que acontece? Os agentes polinizadores são muito importantes, porque o que a gente viu antes foi, em briófita, por exemplo, que a gente dependia da água. A água arrastava os gametas até a osfera para acontecer a fecundação. E nas gimnospermas que a gente viu na semana passada, o vento carregava o pólen que germinava, né? Nesse caso, o que a gente vai ter são
os polinizadores que vão na flor para se alimentar do néctar que tem ali. Quando eles estão se alimentando, eles ficam sujos com esse pólen, então os pólens grudam ali nos pelos, né, na saliva. E aí, quando eles terminam de se alimentar, eles vão para uma outra flor. Então, ele faz essa troca, né? O pólen de uma flor acabou em outra flor que estava distante e vai conseguir fazer essa polinização, né? Com que ocorra a fecundação, com que os gametas se encontrem. O gameta daquela flor vai encontrar com o gameta de uma flor que estava distante. Isso também é um dos motivos das angiospermas serem tão dispersas pelo mundo, né? Porque elas têm essa vantagem de ter bichos e bichos que voam ao favor delas, entendeu? Então, Obrigado. nesse caso, a caneta funcionaria porque você está pegando o pólen, né, ali da planta e botando em outra. Então, se nessa tampa de caneta grudou pólen e quando você tocou na outra planta esse pólen caiu ali, você vai estar meio que fecundando, né, fazendo o papel de um agente polinizador com essa planta. E acho que nem precisa ser uma tampa de caneta, pode ser outras coisas também. Se você pegar, por exemplo, um cotonete ou alguma coisa parecida, você deve ter o mesmo resultado. Falar um pouco agora do fruto, né? Que é o que está protegendo a nossa semente. Tem esses nomes aqui, gente, dos nomes, né, de cada parte do fruto, mas essa imagem eu peguei só para vocês terem noção aqui da semente dentro, mas não precisa gravar esses nomes, tá? Mas já que está aqui, eu vou falar que o epicarpo é essa parte de fora da fruta, né? O mesocarpo é geralmente essa parte que a gente come, que é a parte carnosa, que a gente chama, e o endocarpo vai ser a parte que está ali envolvendo a semente, que está geralmente em volta da semente. Isso aqui é um abacate, né? A semente é bem grande, mas a gente tem diversas outras frutas, sementes muito pequenininhas a sementes gigantescas, né? Então, os frutos, eles, como eu disse, vão proteger a semente, vão facilitar a dispersão das sementes e vão nutrir o embrião que vai ser formado, né? Até ele virar essa semente, de fato. Sobre esse facilitam a dispersão das sementes, é mais uma estratégia, né, evolutiva dessas plantas, porque para elas é muito interessante ter esse fruto em volta da semente, para além da proteção, né? Porque outros animais, por exemplo, sei lá, vou usar o exemplo do macaco. O macaco vai e aí come essa fruta. Pode ser qualquer fruta, né? Supomos um mamão. Ele vai e come um mamão. Ele pode deixar tantas sementes caírem pelo chão, tanto quanto quando ele for defecar, né? Vai ter ali sementes nas fezes dele que vão germinar também, quando entrar em contato com o solo e tudo mais. Então, essas plantas, as angiospermas, elas têm várias coisas ao favor dela. Por isso que ela conseguiu se espalhar e ser bem-sucedida de diversas formas. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de vida delas. Eu tentei facilitar ao máximo, porque o ciclo de vida das angiospermas, ele é bem complexo, ele tem vários detalhes, mas eu vou tentar focar nas coisas mais importantes aqui para vocês, tá? Então, vamos começar falando um pouco sobre a estrutura feminina, tá? Que eu falei lá, que a gente vai chamar de gineceu. Então, a gente tem aqui, né, uma flor. Vocês estão vendo que ela é 2N, ou seja, ela carrega aí 2 cópias do material genético. E ela vai sofrer um processo dentro do... Meu Deus, peraí. Dentro do ovário, a gente vai ter células-mãe que vão produzir o que a gente chama de megásporo, tá? Mas isso a gente vai só ignorar o nome. O que vocês precisam saber é que elas vão produzir o nosso gameta feminino, que vai ser a nossa oosfera, por meio da meiose, tá bom? Então, a gente tem o gineceu, por meio da meiose, produzindo a nossa oosfera, que vai ser essa parte aqui. Essa imagem não dá muito para contar com os detalhes, né? Mas a nossa oosfera vai ficar aqui dentro desse compartimentozinho aqui, beleza? Junto com o nosso óvulo, tá? Então, a gente tem aqui, dentro dessa bolinha, a gente vai ter a nossa oosfera e o nosso óvulo, tá? E isso aqui vai ser o nosso ovário. Então, dentro do ovário, a gente tem a oosfera e o óvulo.
Já a estrutura masculina, a gente vai ter a antera, que eu falei que era bem importante. Essa antera vai ter os sacos polínicos, que vão ser produtores de pólen, né? Então, vão produzir esses pólens por meio da meiose também, tá bom? Então, a gente tem aqui a antera, que por meio da meiose vai produzir o pólen. O que vai acontecer agora? Quando esse pólen ele encontrar a nossa estrutura feminina, ele vai gerar o tubo polínico. Nessa imagem aqui, o tubo polínico já está aqui, né? Mas é como se eu estivesse tampando esse tubo polínico e ele só aparecesse quando o pólen entrar em contato com a nossa estrutura feminina, tá? Vai ser o pólen que vai gerar esse tubo polínico. Quando esse tubo polínico ele for formado, né, o nosso gameta masculino, que está dentro do pólen, vai se direcionar até a oosfera fazendo a fecundação. Só que o que acontece aqui? A gente vai ter uma dupla fecundação. Então, a nossa oosfera vai ser fecundada, só que vai ter outra coisa que vai ser fecundada também, que vai ser algo chamado de núcleos polares, que está bem aqui, que são essas célulazinhas aqui em conjunto no meio. Esses núcleos polares vão ser fecundados, gente, porque são eles que vão gerar o nosso fruto também. Então, a oosfera vai ser fecundada, gerando o nosso embrião, que está aqui. E os núcleos polares vão ser fecundados, gerando o nosso fruto em volta da semente, tá? Que no caso, o embrião que vai virar a semente. Essa semente vai cair aí em algum lugar, né? Ou foi o que eu falei, algum animal vai comer. E a gente vai ter o nascimento de uma nova flor. Então, basicamente, esse é o nosso ciclo de vida das angiospermas. Ele é bem parecido com os outros, né, no que diz, tipo assim, a gente tem uma estrutura que produz gameta feminino, uma estrutura que produz gameta masculino, e ocorre a fecundação, mas a parte mais importante do ciclo das angiospermas é, com certeza, a dupla fecundação. Entender que os núcleos polares vão ser fecundados e que a oosfera vai ser fecundada, né? E que um vai gerar o fruto e outro vai gerar a semente. Pode falar. Não sei quem levantou a mão, Pedro. Você pode explicar o processo de dupla fecundação de novo, por favor? Posso. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, dentro do nosso ovário, como eu disse, a gente vai ter o óvulo, tá? O óvulo é essa estruturinha aqui verde dentro. Beleza? E aí a gente vai ter a nossa oosfera e o óvulo. Mas a gente também vai ter os núcleos polares, que também estão aqui, só que não está indicando nessa imagem. Vamos ficar com essa aqui. Então, a gente vai ter a oosfera, os núcleos polares e o óvulo. Beleza? Quando o pólen entrar em contato com a nossa estrutura feminina, vai ser gerado o tubo polínico. O tubo polínico vai garantir aí que o gameta chegue até a oosfera e fecunde ele. Só que esse pólen, eu não esqueci de falar desse detalhe, né? Mas ele também não é importante para vocês de uma forma, tipo, que eu digo vestibular, mas vai ajudar vocês a entenderem. Esse pólen, ele tem 2 núcleos, tá? Ele é o nosso gametófito, não sei se isso vai ajudar, mas ele vai germinar nessa passagem do tubo polínico. Então, ele vai ser capaz de fecundar a oosfera e os núcleos polares. Então, ele fazendo isso, o nosso óvulo, né, vai virar aí a semente, né? A oosfera vai virar a semente, e o nosso ovário vai virar o fruto, o ovário, que é essa estrutura aqui. Eu não sei se vocês já viram a romã, né? A fruta romã, mas dá para ver direitinho isso na árvore dela, né? Esse ovário virando o fruto. Então, na dupla fecundação, a gente vai ter 2 fecundações, que é o que o nome está falando. A gente vai ter uma fecundação que vai gerar o embrião e uma fecundação que vai gerar o fruto, tá? É isso que é a dupla fecundação. Eu ainda estou na dúvida. Na oosfera, a dupla fecundação vai ter oosfera e núcleos polares? Por quê? Isso. Então, o porquê é porque a vida quis, eu acho, assim. Não tem muito uma explicação, né? É evolução.
fez com que isso acontecesse. Se a gente tem aqui o fruto, é porque existem os núcleos polares. Por que ele existe? Eu não sei te dizer, né? Às vezes tem uma resposta, mas eu não sei de onde que ele surgiu. Mas ele está aqui dentro do ovário, junto com o nosso óvulo. A minha dúvida é o que eu ainda estou na dúvida, o que a esfera e o núcleo polar faz? Então, a oosfera vai gerar o nosso embrião. Esse embrião ele vai estar dentro da semente, tá? Que é o que vai fazer com que essa semente possa germinar. Isso já acontecia nas nossas gimnospermas. A gente tinha uma semente, lembra? Que tinha um embrião dentro. A oosfera vai gerar esse embrião. Os núcleos polares vão fazer eles vão fecundar, né? Com o pólen, vão ser fecundados, e aí o nosso ovário vai virar o fruto, enquanto o óvulo vai virar a semente. Peraí, o ovário vira o fruto, o óvulo a semente? Isso. E a nossa oosfera vira o embrião. Tá, ok. Peraí que é muita coisa para digerir. Eu aconselho até anotar, se você quiser. O nosso ovário, ele vai virar um fruto, tá? Que é essa parte mais externa que a gente está vendo aqui, né? Essa parede aqui. Certo. O óvulo, ele vai virar a semente. E a oosfera, que está aqui dentro, vai virar o nosso embrião. E se você olhar essa foto, faz muito sentido, porque a gente está indo de fora para dentro. Então, o que está fora, né? O que é a nossa parede aqui? É o ovário, que vai virar o fruto. Se a gente for mais para dentro, a gente vai encontrar o óvulo, que vai virar a semente. E se a gente for mais para dentro ainda, a gente vai encontrar a oosfera, que vai virar o nosso embrião. Então, quando a gente olha para uma fruta, a gente vê exatamente essa ordem, né? A gente vê o fruto dentro da semente, e dentro dessa semente vai ter o embrião. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A gente vê por fora aqui o ovário, né? Nessa parte de dentro a gente vê o óvulo, e aqui dentro a gente vê a nossa oosfera, que é o nosso gameta feminino. Tá? Nesse caso aqui, os gametas, né, vão ser ali o pólen e a oosfera. O gameta masculino sendo o pólen e o gameta feminino sendo a oosfera. E aí, essa fecundação vai gerar um embrião, como aconteceu em qualquer outro ciclo de vida das plantas que a gente viu até agora. A única diferença daqui é que ocorre uma outra fecundação que permite que esse embrião esteja dentro de uma semente, dentro de um fruto. Beleza? Isso é dupla fecundação. Vão ser duas fecundações dentro da mesma estrutura. Então de uma forma mais resumida, é porque é muito processo, daí eu fiquei meio perdido. Se fosse resumir, a oosfera vai gerar o embrião, o óvulo a semente, o ovário fruto. Isso. Tá bom. É porque é muita coisa é muita setinha, daí eu me perco, professor. Não. E assim, eu tentei achar as melhores fotos, só que esse ciclo realmente, ele é o mais complexo de todos, porque envolve muitas coisas, né? E eu nem botei aqui os agentes polinizadores, né? Porque se você parar para pensar, esse pólen não vai cair do nada aqui na nossa planta, né? Então, ele ainda vai ser transportado e tudo mais. Mas eu vou passar mais uma vez. A gente tem aqui uma flor que tem a estrutura feminina, né, que é o gineceu. Esse gineceu aqui, que é o nosso ovário, tá bom? E a gente tem a nossa estrutura masculina, que é aqui a antera, né? Que vai ser o androceu. Essa antera vai gerar, por meio da meiose, o pólen. Então, esse pólen, ao entrar em contato ali com a estrutura feminina, vai gerar o tubo polínico, permitindo que o gameta faça essa fecundação. Quando acontecer essa fecundação, os gametas feminino e masculino vão se encontrar e vão gerar um embrião. Só que também está ocorrendo uma outra fecundação, que é com os núcleos polares, que vão permitir que o nosso ovário vire um fruto e que o nosso óvulo vire uma semente.
beleza? E aí a gente vai ter uma fruta. E aí foi o que eu falei, né? Por processos diversos que podem acontecer na natureza, né? Algum animal pegar ou essa fruta cair no chão, essa semente vai poder germinar quando encontrar um substrato. E é basicamente isso. Mas eu acho o mais importante aqui das angiospermas é saber que existe uma dupla fecundação, que além de uma fecundação para gerar um embrião, a gente tem uma fecundação também para gerar o fruto em si, e que a gente tem uma flor, né, com estruturas especializadas para produzir pólen, que vão ser transportados por agentes polinizadores. Mas realmente esse ciclo ele é complicado e tentei facilitar ele o máximo que eu pude. Mas se tiver mais alguma dúvida, você pode me perguntar, ok? Os gametos. Ah, tá. Antera os gametos masculinos. Tá bom. O pólen é o gameta masculino. A antera é a estrutura reprodutora masculina. E o óvulo seria a feminina. Não, a oosfera, que a gente chama. A osfera é feminina. Isso. E a oosfera está ali dentro do óvulo. Ok? Mas a gente não pode dizer que o óvulo é a estrutura feminina. Não pode dizer que é o gameta feminino. O gameta feminino vai ser a oosfera. E isso não mudou, tá? Isso não é novo. Isso aconteceu em todos os outros ciclos também. A oosfera sempre foi ali o nosso gameta feminino. Vou seguir então, tá? Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, podem perguntar. Eu sei que é complicado. Agora, gente, que eu terminei o ciclo de vida das angiospermas, a gente pode fazer uma recapitulação, né? Porque, como eu disse, as angiospermas são as mais bem-sucedidas, então a gente chega ali no fim da nossa linha evolutiva, entre aspas, né? E a gente relembrar que a gente tem aí as plantas com uma alga verde ancestral, né? Que não pertence ao reino plantae, que é o reino das plantas, pertence ao reino dos protistas, só que tem ali em comum características com as plantas, principalmente a clorofila A e B. E o nosso primeiro grupo que a gente viu foram as briófitas, né? Que são os musgos, como principal exemplo. Elas não têm vasos condutores, e elas têm ali o... qual é o nome mesmo? O gametófito como a fase dominante. Tá? Lembra que eu disse que que a gente tinha aquela cápsula e que aquela cápsula que liberava os esporos era muito raro de se ver? É porque a gente tem ali a fase verdinha, né, do musgo na maior parte do ciclo de vida. A gente tem também as pteridófitas, que vão se diferenciar das briófitas pela presença de vasos condutores, como a gente vê aqui no cladograma. Então, a partir daqui de pteridófitas, a gente vai chamar de plantas vasculares, né? Ou seja, todas elas têm vasos condutores de seiva. O principal exemplo das pteridófitas são as samambaias. Seguindo, vão surgir as sementes, né? Então, a partir de gimnosperma, todas as plantas vão ter sementes. O exemplo que está aqui era a araucária. E a gente viu que as gimnospermas têm as sementes nuas, né? Que já possuem pólen, porém dependem do vento aí para polinização. E a gente tem, por fim, as angiospermas, que é onde aparecem os frutos e as flores. Aqui o exemplo foi tulipas, que são plantas com flores, frutos e sementes, sendo as mais bem-sucedidas do nosso reino plantae. Botei também aqui um quadro, uma tabela, né, para a gente fazer a comparação das estruturas. Então, aqui em briófita, a gente viu que a gente não tem raiz, caule, folha, flor e fruto, né? A gente tem rizoide, cauloide e filoide, que são estruturas falsas, que a gente chama, né? Não são raízes, caules e folhas verdadeiras. A gente também não possui semente, não possui vaso condutor e nem tubo polínico. Então, são ali as nossas plantas mais basais, né? As primeiras que apareceram, e vão ter apenas o embrião protegido. Nas pteridófitas, a gente já vê a presença de raiz, caule, folha, vaso condutor, e nas gimnospermas surgem as sementes. E as angiospermas, como vocês podem ver, né, elas possuem todas as características.
sendo aí as mais evoluídas, né, entre aspas. E aqui, por último, para a gente fazer essa síntese do que a gente já estudou, a gente tem a geração esporofítica e a geração gametofítica de cada uma dessas plantas. E vocês podem ver que a geração gametofítica vai diminuindo de tamanho conforme passa a evolução, né? Isso aqui é só título de curiosidade também, mas a gente geralmente vai ver aí a geração esporofítica mais presente, né? Mais longa no ciclo de vida dessas plantas. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida mais, né? Vou seguir, então. Preparei algumas questões. Vou ser sincera, gente, que os assuntos, né, grupos botânicos, não é meu favorito. Então, se eu puder ajudar de mais alguma forma depois, vocês têm meu WhatsApp, eu estou lá no grupo de vocês, e podem me chamar a qualquer momento, ok? Então, vamos lá. Botei essa questão, né, da FUFEST. Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento. A, do ovário. B, do óvulo fecundado. C, do zigoto. D, da parede do epicarpo. Ou E, da oosfera fecundada. Se alguém quiser mandar no chat. Tá, Pedro já mandou. Tá correto, né? O fruto vai ser formado a partir do ovário, como eu acabei de falar. O óvulo, como eu disse, vai se transformar na semente, né? O zigoto, obviamente, vai se transformar no embrião. A parede do epicarpo é algo que está ali em volta da semente. E a oosfera vai virar o nosso embrião. Observe o desenho abaixo, esquemático de uma flor, e marque a alternativa em que se encontra o nome da estrutura indicada pela letra A. Essa estrutura aqui, tá, gente? Ficou bem pequeno. A, sépola. B, estigma. C, estilete. D, ovário. Ou E, pedúnculo. O pedúnculo, gente, eu não falei, né? Mas também é uma estrutura que serve ali para deixar o fruto pendurado. Essas vocês já sabem que não vai ser, mas tem a ver com isso. Exatamente, gente. Todo mundo acertou essa, letra D, ovário, tá? A sépola vai estar aqui, o estigma vai estar aqui e o estilete vai estar aqui. O pedúnculo não tem nessa foto. Nossa última questão é uma questão sobre cladograma, tá? Da Unicamp. Então, cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. Os números 3 e 4 no cladograma apresentado abaixo correspondem, respectivamente, aos seguintes grupos vegetais. Então, a gente tem aqui um cladograma, né, com 1, 2 e 3. Depois de 1 aparece vasos condutores, depois de 2 aparece sementes, depois de 3, flores e frutos. Letra A, angiospermas e gimnospermas. Letra B, pteridófitas e gimnospermas. Letra C, pteridófitas e briófitas. Letra D, gimnospermas e angiospermas. Os números 3 e 4. Só a Isabelle respondeu esta, mas é a letra D. Gente, os números 3 e 4 estão aqui, né? E a gente pode ver que o número 3, ele possui sementes, porque a semente está aparecendo aqui. Então, se apareceu antes de 3, significa que o número 3 vai possuir semente. Só que não possui flores e frutos, né? Que aparecerão depois. Então, quem tem semente não tem flores e frutos. São as nossas gimnospermas, né? Que a gente falou antes, que são nossos pinheiros, nossas araucárias. E no número 4, a gente tem a presença de flores e frutos, e de sementes, e de vasos condutores de seiva. E ele está aqui, né, no final do nosso cladograma. Então, a gente pode já, estudando esse cladograma das plantas, saber que é uma angiosperma, porque ele está ali bem no finalzinho, tendo todas as características evolutivas que as plantas adquiriram durante esse tempo. Meu tempo acabou, gente. Foi isso. Espero que tenham gostado da aula. Como eu disse, qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp. Eu estou aqui para ajudar vocês em que precisar.
acabaram os grupos botânicos, a gente não vai mais ver espécies novas, né, grupos novos de plantas, e a gente vai começar a entrar em outros assuntos agora, como fotossíntese, estruturas mais especializadas, células vegetal. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, me procurem. E pode falar, Pedro. Então, essa seria a dúvida que eu ia ter. Você pretende ainda continuar passando exercícios sobre o reino das plantas? Sim, a gente vai continuar falando sobre o reino das plantas. O que a gente finalizou agora foram os grupos das plantas, né? Mas a gente vai falar ainda sobre processos que a planta realiza internamente, como fotossíntese, respiração. Vamos falar um pouco sobre a célula vegetal. A gente vai continuar falando sobre planta, mas, assim, desse formato, né, com ciclo de vida, características, a gente vai dar uma pausa e eu pretendo voltar mais perto do vestibular, né, do Enem, para a gente refazer algumas questões e relembrar um pouco. Mas os nossos grupos vegetais acabaram hoje, tá bom? Não, tudo bem. Era só para saber mesmo se a gente iria retomar esse assunto de gimnosperma em exercícios, no caso. Não, vamos, com certeza. Podem Tudo ficar bem. tranquilos, pretendo trazer também algumas aulas só de exercício para a gente trabalhar isso. Mas é isso, pessoal, muito obrigada pela aula. Tenham aí um bom final de semana, uma boa semana para vocês, tá? Até semana que vem. Tchau, professor.